A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e já compartilhar esse conteúdo. É o tal do CCIS. Curta, compartilhe, se inscreva, e nos siga. Ou seja, todo o canal tem que ter essa métrica para que ele possa ser escalonado. E como a Station T ela é uma plataforma fast learning, ou seja, de rápido aprendizado, com os temas mais variados do momento, desde inteligência artificial, segurança cibernética, cidades inteligentes, economia criativa, IA, IoT, tantas outras, inovação, startups. Então, com certeza, muitas pessoas que você conhece podem estar aí querendo aproveitar esse momento tão bacana aí para aprender com um papo legal e sempre com pessoas do mais grosso calibre, né? Então, lembrando que no YouTube é Stationcast, vai por episódios, e no Spotify ele vai na íntegra, e a gente tem lá o nosso Instagram, stationt.co. E sem mais delongas, eu já vou aqui iniciar um papo que é muito interessante, muito bacana. Eu quero apresentar Guilherme Rosa, o head da Icon Hub. Guilherme, cara, um prazerzaço receber você aqui na Stationcast. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer é meu. Vai ser um papo bacana, eu acredito. E estamos aí à disposição de vocês. Muito bacana. Cara, é assim, gente, o Guilherme, eu tive a oportunidade de conhecer ele nesses encontros, nessas comunidades de inovação, né? O Guilherme mora em São José dos Campos, né, Guilherme? É isso? Isso mesmo. Né? Depois ele vai se apresentar aqui um pouquinho mais, e eu fico aqui em Taubaté, eu moro em Taubaté, mas São José e Taubaté é muito próximo, né? Então a gente sempre acaba aqui batendo papo. E Taubatiano, e como outras cidades, vai muito para São José pelo contexto do Parque Tecnológico, de inovação. A gente tinha lá o Lê Barros, que fazia um trabalho muito bacana, né, na Nexo. Um abraço para você, Lê, e para todo o Alexandre Barros, né, pros brother Lê Barros e o pessoal do Nexo aí também. Então, o Guilherme é uma pessoa que eu conheci, me inspira, porque ele é jovem e tem uma carreira brilhante. Ele vai falar um pouquinho aqui, mas rapidamente ele atua no fomento de inovação e desenvolvimento de negócios. Em essência, ele é designer com capacidade de integrar redes possíveis e de promover conexões distintas. Ou seja, aquele cara que tem um mindset já pronto, ele entende de inovação, como funciona a questão aí do ecossistema, de startups, né? De atração de investimentos. Já atuou aí também em várias grandes empresas, né? Então, assim, acho que ninguém melhor para se apresentar do que você, né? E focado aí na questão de serviços, distribuição, logística. Conta um pouquinho para quem nos assiste, quem é o Guilherme Rosa, qual é a formação, a sua experiência, para que a gente possa então adentrar aí pro nosso tema, que o tema de hoje é como as Construtechs podem favorecer o futuro da construção civil em um mundo em busca da sustentabilidade. Mas antes a gente vai ter um spoiler, né? Mas conta aí, o Guilherme. Legal, Rodrigo, deixa eu complementar essa apresentação, porque não é uma coisa trivial. Até minha esposa tem dificuldade em explicar o que eu faço muitas vezes, mas eu acho que contando um pouquinho da trajetória fica mais claro, né? Eu tenho formação básica em comunicação, design, né? Trabalhei muito tempo como designer gráfico. Em algum ponto ali da minha carreira, né, jovem carreira ali, eu fui para a área de branding, gestão estratégica de marcas. E em algum momento ali eu entendi que queria trazer desenvolvimento local, regional, com branding,
trabalhando com place branding, que é um nicho de branding de marcas de locais para atrair investimento, atrair turismo, enfim. É um nicho muito específico, mas foi uma paixão de juventude esse tema. Eu fui para fora do país estudar sobre como as marcas dos lugares, as marcas das cidades, das regiões podem atrair desenvolvimento. Isso me colocou mais próximo de uma área de atuação do setor público, né? Porque eu fui lá estudar, falei, tá, mas quem que vai contratar um projeto de place branding, né? Geralmente é quem está olhando para o desenvolvimento econômico dos lugares, o próprio poder público, coalizão de empresários, enfim, né? E aí fui estudar fora, fiz um curso na Itália e na volta, em São José dos Campos, estava sendo criado lá o Instituto de Pesquisa e Planejamento, né? O IPLAN, à época. Isso eu estou falando de 2009 para 2010, né? E aí lá dentro do IPLAN eu fui conversar com toda a ingenuidade da minha juventude, falando, eu quero trabalhar com design de serviços no serviço público, quero trabalhar com inovação, quero trabalhar com place brand, né? E fui muito bem recebido no IPLAN. Eles entenderam que tinha ali um potencial de inovação, de fato, uma pessoa idealista até de certa forma, mas que a realidade, certamente, as pessoas não iam bater ali a porta do instituto e pedir, olha, eu quero um projeto de place brand, né? Certamente. A gente vai trabalhar com os problemas que a prefeitura nos traz, porque problemas de políticas públicas, de desenvolvimento econômico, enfim. Mas foi um desafio de ambas as partes, né? O IPLAN topou me contratar ali e eu trabalhar no IPLAN com projetos que apareceriam ali. E foi uma experiência profissional muito interessante que me colocou, então, próximo dos desafios do setor público, com a minha caixa de ferramentas, de competências ali de designer, de um inovador, de alguém que está tentando trabalhar design thinking, design de serviço para a solução de problemas, de maneiras não convencionais, né? E, de certa forma, eu acabei, nessa proximidade com o setor público, levantando uma bandeirinha de inovação. Olha, como é que a gente inova no setor público, né? Como é que a gente acha caminhos, né? Não precisa nem falar que é um setor conservador, a gente tem uma série de críticas, né? Problemas de gestão, enfim, tem um campo, se a gente for olhar o copo meio cheio, a gente tem uma série de oportunidades, né? Sem dúvida. Em que as soluções que a gente traz têm um impacto muito grande. Então foi um período muito interessante de tentar encontrar novas abordagens para os problemas ali públicos, enfim. E eu entendi, principalmente atuando mais próximo ao desenvolvimento econômico, né? O olhar que a cidade precisa ter para manter o seu desenvolvimento econômico, como é que aquelas cadeias produtivas, né, que estão instaladas ali na região estão performando, ou qual a perspectiva de futuro de desenvolvimento econômico para a cidade, para a região. Isso tudo me instigou a olhar principalmente esse fenômeno das startups, né, que estava acontecendo, já tinha ali o Parque Tecnológico consolidado em São José dos Campos, e eu entendia que era uma área que eu conhecia muito pouco, né? As pessoas falavam das startups, né, a disrupção, as tecnologias, mas eu entendia ainda de longe, né? E aí calhou que depois de vários anos ali, depois que foram 7 anos praticamente de IPLAN, quando eu saí do IPLAN, eu falei, eu acho que está na hora de eu trabalhar numa startup, né? Eu quero entender esse bicho por dentro, né? Eu acho que eu quero me expor a essa experiência, né? Entendi que certamente teria muita diferença do que eu estava acostumado, mas eu quero entender esse bicho por dentro. E aí calhou que eu conheci uma startup lá de Florianópolis que trabalhava com inovação no setor público, muito na capacitação, com workshops, para justamente mudar a competência do profissional que atua na gestão pública, né? E aí eu entrei em contato com essa startup lá de Floripa, o pessoal da WeGov, um abraço para o pessoal da WeGov. E falou, olha, eu estou saindo aqui do IPLAN e queria saber o que vocês têm aí para mim, né? E aí era o momento certo, na hora certa. Falou, olha, a gente está precisando tocar um braço do programa aí em São Paulo, você está próximo de São Paulo, legal. Você topa? Eu falei, topa, beleza. Isso foi importante, né? Eu sei que estou estendendo um pouquinho aqui na apresentação, mas eu acho que tem muita ligação com o que a gente vai falar. Lá em Florianópolis, a gente sabe também é um grande polo de startups, de empresas de tecnologia, né? Tem a CAT, tem várias iniciativas lá muito interessantes. E aconteceu que lá tem a Softplan, que é uma grande empresa, tem mais de 1.000 funcionários lá, que trabalha com desenvolvimento de software, né? Para gestão pública, para construção civil, né? E a Softplan tinha, de alguma forma, se associado a essa startup. Essa startup ficava dentro da Softplan e eu não entendia por quê. Eu cheguei, onde é o endereço da startup? Aqui no Parque Tecnológico, lá o parque que eles têm lá, e a Softplan fica aqui e a startup fica dentro da Softplan. Eu falei, por que a startup é dentro da Softplan? Aí me abriu a curiosidade para entender as oportunidades que existem nessa conexão entre empresas consolidadas e as startups, né? Que a gente, por meio daquilo que a gente chama hoje de inovação aberta, né? Que é quando a empresa é consolidada,
ela se abre para essas soluções que estão fora ali das suas portas, né? Porque é muito mais barato. Muito mais barato, enfim, é impossível hoje você ter todos os melhores profissionais do mercado trabalhando para você, né? Todas as melhores soluções, enfim, de alguma forma você vai ter que olhar para fora, né? E de uma maneira, né, que funcione para o seu negócio, você se associar, você saber contratar, você saber investir, quando for o caso, né? Nessas oportunidades. E lá funcionava então esse modelo da Softplan com essa startup, né? Que era um modelo de inovação aberta, e o próprio ecossistema de Florianópolis, né? A forma como essas empresas transitavam, os investidores, essa simbiose que tinha ali nesse ecossistema, me interessou demais. E aí, comparando com a experiência que eu tinha de São José, eu falei, olha, São José tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa que pode evoluir, né? Muita coisa que pode ser melhor trabalhada, principalmente nessa conexão entre as empresas consolidadas e as startups. Aí eu vi o papel da CAT, do hub que eles têm lá, comecei a olhar um pouco para esse lado, né? Depois do meu tempo ali na própria Wigov, né? Eu falei, olha, aprendi, né, o modo startup de operar, né? Nossa, foi impressionante. Eu me lembro, posso contar um episódio aqui que eu acho que ilustra. A gente estava numa reunião na startup, né? E eu tinha uma melhoria para sugerir, né? Um processo. Aí eu, na reunião ali, né? Tinha meia dúzia de pessoas, talvez 8, né? Falei, olha, quando a gente for ter uma reunião de planejamento, eu quero sugerir uma melhoria. Daí um olhou para a cara do outro assim, cara, mas o que você quer sugerir é muito arriscado a ponto de acabar com a empresa? Eu falei, não, é uma melhoria. Então, cara, então faz, né? O que você está esperando? Vai lá e faz. Se der errado, você avisa a gente, né? Enfim, né? E eu estava acostumado, me deu liberdade. Eu acostumado com o modelo de planejamento, empresa pública, setor público, parada, assim, quando vai ter um planejamento, eu vou colocar lá a minha ideia, aí vai ter uma aprovação para melhoria. Já nem estou mais lá. É outro ritmo, é outra cabeça, né? Muito bom, cara, muito bom. Então, passei por essa experiência, passando por lá, aí quis empreender, né? Tive essa vontade de empreender, falei, eu vou criar um programa de inovação aberta, lá na minha região do São José dos Campos, né? Era Constelato. Constelaço, isso mesmo, que a gente tentou criar. Bom. Cara, assim, você trouxe aí uma explanação bem interessante, né? É o que eu falo. Depois você pesquisa aí, dá um tio Google, o que é um profissional nexialista, né? Então, assim, o nexialista é o Guilherme, né? Então, essa mesma dificuldade que você tem, às vezes, a gente que tem uma mente um pouco mais inquieta, né? A gente acaba que tendo essa dificuldade, às vezes, de falar o que realmente a gente faz. Então, cita-se solidariedade, sensibilizado também aí junto com isso. Você não está sozinho nisso, porque às vezes as pessoas perguntam o que você faz, o que você está fazendo. Eu falo, cara, eu tô do mesmo jeito ainda fazendo as mesmas coisas. Eles falam assim, cara, então é muita coisa, né? Porque a gente tem realmente essa inquietude, né? Então você acaba que aprendendo de diversas áreas do conhecimento. Então, o nexialista é isso, são pessoas que conhecem de diversos assuntos, transitam com diversos assuntos e têm essa facilidade de fazer essa conexão. Outros podem falar que tem um pouco de TDAH, alguma coisa desse tipo, mas eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Cara, muito bacana, você trouxe alguns pontos aí interessantes, né? Eu vou começar aqui pela questão da sua história, mas eu vou começar pela questão do Place Branding, que é a construção, né, da identidade das cidades. Hoje a gente fala muito, né, de Smart Cities. O Brasil, um case assim, internacional de Place Branding foi o próprio Barcelona, né? Quando teve lá os Jogos de Barcelona. E aí eles... Era uma oportunidade de Barcelona ser vendida para o mundo inteiro, né? Então eu não lembro se foi em 1986, alguma coisa desse tipo, mas eles fizeram todo um planejamento público, a nível público, né? Estadual, municipal, federal, enfim, para que o mundo visse a marca Barcelona, né? E depois aquilo lá despontou aí para o mundo, né? Enfim... Então aí hoje é uma referência, né? Um outro case também de Place Branding foi Minas Gerais, né? BH, né? No Brasil, que teve todo esse contexto na época aí dos jogos, né? Da Copa do Mundo, eles fizeram muito bem. O que não foi tão emplacado, no modo geral, o Brasil não emplacou, né? O Rio de Janeiro não conseguiu emplacar, e outras capitais que receberam os jogos, né? Da Copa do Mundo, depois veio logo também aí a questão das Olimpíadas. O Brasil perdeu essa grande oportunidade, mais uma vez, de se posicionar
posicionar no cenário internacional, do ponto de vista turístico, vendendo a sua cara, vendendo a sua marca, né? Então, é como se você quer, de repente, ter fazer o seu brand pessoal, o brand da sua empresa, o princípio é o mesmo, só que muda algumas ferramentas, alguns indicadores, e o como, né, os investidores, como pessoas turísticas, os próprios cidadãos, ou o próprio cidadão que de repente está procurando aí, né, uma cidade para morar, ele vê a tua cidade, né? Então, puxa, cara, quando fala de cidade segura, né, por exemplo, é uma marca, né, de uma cidade segura, por exemplo, sei lá, vamos pegar aí uma cidade do sul, que geralmente são cidades muito seguras. Você pega, de repente, uma cidade muito com ecoturismo, então você pode falar, poxa, que legal, então você tem lá Brotas, Socorro. Então, basicamente é isso. Estou errado? Não, é isso mesmo, né? E tem uma dificuldade, eu acho, que quando a gente fala de lugares, né, como produto, é um produto muito complexo, né? Inclusive a gente vai ter suas diferenças nesse paralelo aí. Então, não adianta você simplesmente fazer uma campanha, né, como é o caso você citou o Brasil na Copa, Olimpíada, perdeu a oportunidade, porque você tem uma exposição de imagem muito grande, mas ela não é duradoura, que independente da imagem que você vende, como é que ela permanece, né? Sim. Qual é a entrega real dessa imagem? Qual que é a verdade desse lugar, né? O ponto contrário disso é você colocar uma lupa para algo que de repente não está tão organizado, né? Então você acaba que realçando às vezes problemas que de repente não era o momento. Exato. É o que eu sempre falo, né, dentro do planejamento urbano, para algumas pessoas, alguns prefeitos, algumas pessoas que a gente conversa, né, eu me especializei em cidades inteligentes. Eu falei, cara, poxa, eu quero trazer investimento para minha cidade, eu quero fazer minha cidade turística. Taubaté é uma cidade turística, a gente escuta muito disso, né? O Brasil por si só, ele tem um potencial gigantesco turístico e não é tão explorado. Só para ter uma noção dessa dimensão, dessa oportunidade reprimida, desse potencial reprimido, o Brasil, num país continental, recebe aproximadamente 7 milhões de turistas internacionais, enquanto só a Torre Eiffel recebe 15 milhões, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa repensar. E dentro disso, Guilherme, e para você que nos assiste, existem muitas oportunidades na tua cidade para você empreender. Então, por exemplo, você pode pegar de repente ali, eu sei que tá fugindo um pouco do foco, parece, mas a gente vai entrar aqui nessa questão da Construtec, né? Porque tem muita coisa a ver. Mas se você quer trazer, de repente, dinheiro para a tua cidade, você começa aí a fazer, de repente, um place brand, tem toda uma metodologia para que você, então, possa encontrar um nicho que seja um nicho que a gente chama de catalisador, ali que vai impulsionar essa disrupção tecnológica, o mindset cultural, porque não é fácil, né, se convencer. Mas, enfim, então, assim, é muito legal quando você traz esse ponto. Por quê? Porque quando a gente fala de place branding, a gente está falando do mesmo princípio da inovação e do mesmo princípio também que norteia um estudo de viabilidade, de repente de uma startup ou de um investidor ou de grandes grupos de construção civil, que é a indústria que ainda ainda não, ela é muito relativa num PIB nacional, né? Principalmente também na questão da geração de renda, né? Que é a atração, né? O quanto determinada cidade, determinada região é atrativa para que eu possa montar o meu empreendimento, vir a morar e, consequentemente, investir ou trazer investimento para uma cidade. E aí, fazer aqui uma aspas para a gente avançar dentro desse conceito, fazer a mudança aí dentro do conceito do place branding. Imagina que, por exemplo, a gente vai falar da nossa região. E é o que eu sempre costumo dizer. Nós estamos na região do Vale do Paraíba, nós estamos falando do estúdio da Take 7 em Taubaté, que não é só a cidade da mulher grávida, tem muitos outros ícones, né? Mas ficou aí como uma marca, né, da cidade, uma marca pejorativa, que virou de repente um meme, enfim, ficou uma coisa meio lúdica, mas a gente não gosta de ter, tá, esse título de uma cidade fake, né? Porque na verdade não é, mas enfim, ficou. Então cabe a nós, né, de repente ressignificar isso. Mas vamos lá. Então imagine que Taubaté está do lado de São José dos Campos, que é uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes. Ela está entre aí as 400 cidades acima de 400, entre as 400 cidades com
acima de 500 mil habitantes no Brasil, e a partir disso você tem aí os 80% dos municípios, eles variam em torno de 400, de 120 a 30, a 20 mil habitantes, né? E aí essa diferença aí são cidades médias, vamos dizer assim, né? Enfim, então, você tem muito dinheiro. Hoje você tem um recurso escasso, embora tenha muito dinheiro no mercado, mas é cada dia mais escasso. Então, a competitividade, a busca por capital privado, ela é realmente a corrida de todos os startupeiros, como também de todo empreendedor, empresa, e é também agora do poder público que quer trazer investimento. Antigamente, o prefeito doava terra, fazia uma isenção, uma diminuição de imposto, né, de um ISS, ele conseguia atrair aí boas empresas. Hoje em dia, isso daí já não basta, isso já é de praxe, né? Então precisa ter um quê a mais. E esse quê a mais, ele começa realmente com planejamento, ele começa por vários setores que a gente pode colocar aí dentro das verticais de cidades inteligentes, mobilidade, segurança, investimento, governança e assim por diante, né? E aí, como que a gente traz investimento para isso, né? Que é a grande pergunta, né? Que a gente sempre tem aí. Tá, então a gente traz investimento fazendo a lição de casa. Mas e aí, se a gente não tem um poder público que não faz a lição de casa como deveria de fazer, cabe então às comunidades cabe aos empreendedores, cabe à sociedade civil organizada, cabe de repente à universidade se juntarem ou criarem aí alguma iniciativa que possa então reluzir aí, né? E crescer, emergir para que depois entre no radar desses grandes investidores, dessa mente, dessa massa mais crítica, né? Esse capital pensante maior, como é o caso de Florianópolis, que você colocou muito bem, sim, lá com a CAT, né? Sim. Então, uma vez que você tem aí todo esse ecossistema formado por meio desses ambientes de inovação aberta, você acaba que trazendo pessoas, assim como você saiu de São José dos Campos, foi morar para lá, né? Então você tem que alugar casa, comprar casa, enfim. Então você começa a gerar dinheiro naquela cidade. E com isso, outras pessoas semelhantemente fazem, e também empresas, né? E aí você tem ali essa catalisação desse ambiente que começa a criar a musculatura e vira uma coisa orgânica, né, Guilherme? E aí, dentro disso, hoje, fazendo aí uma referência entre cidades, investimentos, tal, a gente tem aí diversos setores, né? Então a gente tem as fintechs, a gente tem os agrotech, a gente tem edutech e a gente também tem a realtech, né? A gente tem aí a ambientech, hoje tem vários tipos de tech, mas a gente também tem a construtech, né? Então que é tudo que é focado na questão da construção civil por base da tecnologia, né? Então, conta um pouquinho aí pra gente qual é o papel da Icon nisso, para que a gente possa aí eu já fazer aqui uma pergunta para a gente começar então a elucidar qual é o papel de uma Construtech dentro desse conceito de sustentabilidade que o mundo tem clamado, né? Até porque a gente sabe que uma das indústrias mais poluentes, né, é a indústria do cimento, que é inevitavelmente a questão aí entra diretamente na questão do ambiental, né? Conta pra gente aí qual é o papel o que é, né, a Icon Hub, qual é o papel dela e a missão dela aí dentro dessa... Mas tudo que a gente falou. Você passou por alguns pontos muito interessantes aqui, Rodrigo. Eu fiquei coçando, queria comentar também para a gente chegar nesse ponto. Posso aqui comentar quando você fala das redes de empreendedores, né? Que se associam, enfim. Alguém que assiste pode estar pensando, minha cidade aqui do interior, de algum lugar, ela tem uma imagem negativa, ela não tem imagem nenhuma, ela não aparece. E dá agonia, porque você fala, eu vou falar com o prefeito não quer fazer nada, né? Talvez não seja o único caminho, né? Claro que o poder público mobilizado tem o papel dele. Mas até com metodologia para você sobressair a marca é algo emergente, né? Ela pode se estruturar depois, pode ter apoio de cima para baixo, mas ela precisa ter uma verdade que é emergente de baixo para cima. Então, para você entender na sua cidade, no seu contexto empreendedor, nesse ecossistema empreendedor que você está na sua cidade, na sua região, quais são esses pontos que formam uma rede,
né, que tem realmente um diferencial de empresas, de turismo, né? Quais são as experiências turísticas relevantes aqui da minha cidade? Eu tenho um restaurante que se destaca, eu tenho um passeio na cachoeira que se destaca, enfim. Como é que eu trago visibilidade? Eu conecto esses pontos aqui, eu mapeio esses ativos que já estão aqui. Tem uma fulana que faz um doce aqui maravilhoso e vende. Como é que eu conecto tudo isso dentro de uma experiência, uma cadeia de experiência, e isso vai dar sustentação para uma experiência de marca, né? Então, sempre de baixo para cima, né? Então, você com seus colegas empreendedores, se tiver boa vontade de alguns empreendedores, já começa a ter condições de criar de baixo para cima esse posicionamento de marca, né, que diferencia, né? E isso tem também uma relação com os ecossistemas de startups, né, que a gente está falando, em princípio, de empreendedores em geral. Pode ser o dono do restaurante, pode ser o dono aqui do passeio de barco, enfim, né? Mas e no contexto de startups? Bom, globalmente a gente vê o quanto a tecnologia tem impulsionado os setores de negócio, né? A importância que as tecnologias têm. E quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando muitas vezes de startups, justamente porque são as empresas que têm um modelo de negócio com potencial de escalabilidade, de disrupção, né, para atuar em N setores, né? Então, inclusive a busca daí de talentos de tecnologia que possam trazer transformação para o seu setor também é global, né? Essa Sim. busca, essa caça por talentos. E aí você pensa, eu tinha uma cidade, uma região que tinha ali um pool de talentos que, em princípio, trabalhava, né, para as empresas ali da região, quem tivesse mais ou menos estabelecido. E aí a gente, né, fica feliz quando tem uma universidade de qualidade, que dá vazão para alguns talentos, alguns cursos, enfim. Isso é uma potência para a região, né? E aí, mas com esse fator de tecnologia, né, e também o que a pandemia trouxe de fenômeno, você tem um desenraizamento até certo ponto, né? Você tem profissionais de tecnologia que trabalham para empresas do mundo inteiro. Sim. Né? Ele não está preso, ele faz trabalho hoje o sistema offline, home office, enfim, facilitou bastante. Né? Então, Desculpa até interromper você, mas assim, eu tô só curioso para que você fale aí um pouco da Icon Hub pro pessoal, para a gente fazer aqui a transição aqui para os Construtex. Para Construtex. Vamos chegar lá, tá jóia. Então, só para encerrar esse ponto. Então, você tem, por exemplo, mapeamentos hoje de Startup Genome, por exemplo. Mapeiam os ecossistemas de startups no mundo, que são aqueles que estão mais propensos a oferecer condições para suas startups se desenvolverem. Então, vão avaliar se tem disposição de talentos, se tem acesso a financiamento, mercado, enfim, né, acesso ao mercado global. Então, esses polos de startups são aqueles que mais prosperam, né? As startups, naturalmente, vão buscá-los, né, para aumentar a sua chance de sucesso, né? Então, acaba sendo um polo, né, um imã para essas empresas de tecnologia. Quando a gente entra, e aí entrando no tema, né, das PropTechs, das Construtex, né, a gente tem empresas que se especializam, né, independente da região em que elas estão, elas têm uma especialização por segmento de atuação. E aí você citou algumas, né? Eu posso ser uma EdTech que trabalha com educação, eu posso ter uma IndTech que trabalha com indústria, e aí a gente chega em algumas próximas aí da cadeia da construção. E aí os nomes variam um pouquinho, mas você vai ter as Construtex, que estão mais ligadas realmente à construção civil, você vai ter as PropTechs mais ligadas ao mercado imobiliário. Em alguns lugares já se fala de uma intermediária ali, que é as Condotex, mais voltadas para condomínios, né? Aí já começa a virar, tipo, que nem daqui a pouco o brigadeiro gourmet, né? Aí você vai ter subdivisões, né? São subdivisões, a pipoca gourmet, né? Então a gente vive, às vezes, essa disseminação de conceito, né? Sim. A gente só tem que tomar cuidado para não banalizar. Mas fala, a Icon Hub, ela é o quê? Tá. O Icon Hub, ele é um programa de inovação aberta, por iniciativa do Sinduscon de São Paulo. O Sinduscon de São Paulo é o sindicato patronal da construção civil, né? Então, para todo o estado de São Paulo, ele representa todas as empresas da cadeia da construção. Então, ali estão associadas as grandes construtoras, né? Não só as grandes, né? Mas todas muitas construtoras do estado de São Paulo. E tem um papel institucional muito forte, tem quase 90 anos de história, o Sinduscon. Sim. É uma instituição respeitadíssima no avanço das normas técnicas, na representação das pautas políticas do setor, enfim. Acho que eu tenho um primo meu que ele participa, acho que ele foi um dos diretores, ou ele foi presidente, ou ele era envolvido também, que ele tem uma construtora também. Um abraço para você, Hamilton Leite,
Miltinho, né? Enfim, um abraço para você. Sim, E hoje a EconHub, então, ela é um braço... Ele é o braço de inovação. De inovação da Sinduscom. Do Sinduscom. Porque o Sinduscom... Legal. Sinduscom São Paulo, né? Tem outros sindicatos pelo país, né? Alguns regionais, alguns municipais, enfim. O do seu estado de São Paulo é do estado inteiro. E quem financia isso são os associados. Os associados. Maravilha. Exatamente. E vocês têm sede? Vocês ficam na sede do próprio Sinduscom. Na própria sede do Sinduscom. Muito bom, muito bom. Pessoal, aqui pra gente encerrar esse módulo, a gente vai encerrar aqui com a questão da Construtec, né? Então, o que é uma Construtec? O Guilherme já comentou aqui, né? São chamados, né, a indústria da construção, né, Guilherme? E a Construtec, ela se refere à integração de tecnologia e inovação na indústria, né, da construção civil, abrangendo desde o uso de drones, né, e BIM, até a automação e a impressão 3D. A gente vê hoje casas sendo impressas em 3D, né, e sempre visando melhorar aí a eficiência, né, reduzir custos e principalmente minimizar os impactos ambientais, né? Quando a gente fala aí de cidades inteligentes e também na questão da construção civil, né? E aí também entra um pouco da arquitetura, da engenharia, do urbanismo, né? A gente tem aí empresas de drones que fazem todo o mapeamento, a gente tem toda uma tecnologia de escaneamento, né? Que vem aqui e filma o prédio inteiro, automaticamente ele já joga para um AutoCAD, já cria ali uns gêmeos digitais, né? A realidade com o AutoCAD, então você consegue ter uma depuração muito mais rápido, né? Hoje, para você fazer um escaneamento aí de um prédio, tem tecnologias que fazem isso aí um dia, né? Bairros, né? Então, realmente, a gente está caminhando, né, Guilherme, para cidades mais inteligentes, cidades mais fáceis, até para a questão do próprio poder público se organizar também, né? E dentro disso, a gente fica curioso aí de saber quais são as tendências dentro da Construtec. Então, se você pudesse citar aí, se você lembrar de algumas outras que de repente eu nem mencionei, citar algumas tendências ou alguma coisa que vocês já fizeram ou estão fazendo na EconHub, focado na questão ambiental, né? Então, assim, como as Construtecs elas podem mitigar aí, né, os impactos ambientais em prol de uma sociedade mais sustentável. Sim. Bom, só para contar para o público como o EconHub atua, né? Ele tem um programa de inovação aberta. Então, as construtoras, elas aderem ao programa, né? Pode ser associada ou não do Sinduscom, elas aderem ao programa e trazem ali para o programa alguns dos desafios que elas gostariam de abordar, procurar alguma solução junto às startups, né? Então são desafios muito variados, né? E olhando para o ponto de vista de pauta de inovação, de quem está tentando criar uma cultura de inovação no setor, as empresas, quando elas trazem desafios para nós, muitas vezes são desafios talvez um pouco mais estratégicos, de tentar criar um novo modelo de negócio, de aumentar a rentabilidade, né, na sua atuação ali, no relacionamento com o seu cliente, né? Ou muitas vezes desafios de gestão, né? Então voltados à sua gestão. Então podem ser desde soluções realmente de canteiro de obras, né, até soluções de gestão mesmo, de gestão de fornecedores, comunicação no canteiro, enfim, né, são N, setor financeiro, trazer um software que me traga uma automação de um processo financeiro, enfim, a gente não limita só soluções necessariamente de construção, né, propriamente. Mas aí dentro desse espectro, naturalmente, tem os vários desafios, né, e o setor como um todo enfrenta, como você bem falou, esse desafio de se descarbonizar, talvez seja um dos termos que estão mais em voga atualmente, né, de diminuir emissão de carbono, enfim, né, o que é um desafio enorme, você citou, pelos insumos, pela produção de matéria-prima, enfim, né, é toda uma cadeia que tem essa carga, mas a gente vê inúmeras iniciativas de tentar achar caminhos, achar meios, né, e um dos desafios para você reduzir, inclusive, é você conseguir mensurar, né, como é que eu vou reduzir, quanto, né, então começar a mensurar qual é a minha emissão de carbono. Vocês fazem isso lá? Vocês trabalham com ferramentas? Existe
né, dentro disso que o Guilherme falou, existe uma ferramenta internacionalmente que é o GHG Protocol, né? Então você tem todas as diretrizes globalmente, até vinculado muito à Global Report Initiative, que é o relatório GRI. Geralmente essas grandes empresas, né, e principalmente aquelas empresas que atuam no mercado de capitais, têm acionistas e tal, elas costumam, né, publicar os seus relatórios geralmente anualmente ou até mesmo bienalmente, né? Então vocês utilizam muito... Sim, tem uma iniciativa do Sinduscon mesmo, aí não foi nem dentro da... Não é nenhuma startup, né, mas que o próprio Sinduscon teve iniciativa, junto com a cooperação alemã, de desenvolver uma ferramenta chamada C-Carbon. Com HK? Ou não foi HK? Foi com HK, se eu não me engano foi com HK. Posso estar comentando uma forma, mas acho que foi com HK. De mensuração de carbono na construção civil, né? Então tem todo um trabalho como instituição ali de mobilização das empresas para a adoção da ferramenta e você começa a ter parâmetros, né, de mensurar, né, para mensurar. Então esse é um desafio que o Sinduscon tem sido pioneiro, né, e tem sido um trabalho muito interessante porque não é fácil as empresas pararem, né, e medirem, entenderem os parâmetros, enfim, abrirem os seus dados. A gente está falando de empresas abrirem seus dados, né, e ter confiança na instituição, na ferramenta, enfim, para abrir seus dados ali e dizer se qual o parâmetro, né, que ela está atendendo. Então essa é uma iniciativa meritória, eu vejo, do Sinduscon. Hoje pode concluir. E no campo das startups também a gente vê a demanda por ESG, né? Confesso para você que num tom crítico, né? É uma iniciativa que as empresas estão olhando, obrigatoriamente as empresas, quando olham para o seu board, para os investidores, para o financiamento, ela vai ter que atender, mas muitas vezes tem dificuldade em traduzir isso em soluções na prática, pela realidade que bate ali na porta, fala como é que eu faço, né, para atender esses desafios. Então, mas a gente vê, por exemplo, tem uma startup interessante que ela criou um instrumento, uma ferramenta para magnetizar a água, porque a magnetização da água incorreria na hora de fazer o concreto, o cimento, usaria muito menos água, a água magnetizada, né? Então aí é um equipamento caro, enfim, que foi desenvolvido, mas vai nesse sentido, de diminuir o uso de água, por exemplo. Né? Sim, você falando isso daí me traz aí, para a gente estar encerrando esse bloco, a importância da academia, né? Então, assim, eu já ouvi falar que quem estuda muito não tem tempo para empreender, né? Então, a importância da academia é fundamental. Muito provavelmente, esse tipo de tecnologia, ele saiu de algum laboratório acadêmico, de alguma universidade, alguma faculdade. Posso estar equivocado, né? Mas exato, perfeito. Sai, aí o camarada está estudando, ele de repente às vezes é uma tese de mestrado, né? Ele está defendendo lá um doutorado, tal. Então já é uma linha de atuação que o cara está pesquisando, e não é uma coisa que nasce assim, são anos e anos de pesquisa, mas o cara está ali fechado, né? Então fica aqui essa provocação, né? Para você que está nos assistindo, seja quem quer que você seja e qual posição na esfera da sociedade você ocupe. Que uma coisa que é indiscutível é que existem muitos papers, muitos artigos, muito material intelectual em HD, em bibliotecas que poderiam certamente mudar a realidade do Brasil. Né? Então fica aqui essa provocação para a gente encerrar esse módulo, para que você possa, de repente, aí você que está assistindo, de repente você ter um doutorado, uma ideia, ou já desenvolveu algum tipo de pesquisa, procurar esses ambientes, né? Procurar aquele amigo que às vezes é empreendedor, porque quem sabe pode dar um match. Até para dar uma perspectiva, Rodrigo, a gente fala hoje de Construtex no Brasil, já são mais de 1.000 Construtex mapeadas, né, no mapeamento do ano passado. Então é um crescimento grande, você tem uma série de empresas, mas quando você olha, né, para o tipo de atuação dessas startups, geralmente são startups mais ligadas ao digital, né? Ou seja, com soluções digitais, que têm uma certa, vamos dizer, facilidade para ser implementadas, né? Você está falando de processos ali, que tem um mérito, claro, de desenvolvimento dessa solução, modelo de negócio, enfim, mas são soluções mais de digital, né? As soluções que exigem uma pesquisa e hard tech, por exemplo, de você desenvolver uma tecnologia, né, que não é digital, né?
elas são mais lentas, né? E, portanto, também o processo é um pouquinho mais difícil muitas vezes, e é o que a gente tem precisado demais na construção civil, né? Porque depois de alguns anos dessas Construtecs oferecendo as soluções, elas meio que começam a se repetir também, né? Eu tenho um aplicativo para gestão de obras. Tá, ele vai ter que ser melhor do que alguns outros 4 ou 5 que já estão no mercado, né? Agora, essas soluções de IoT, de sensores, de captura de realidade ou de tecnologias como essa que eu falei para você, de que trabalham direto ali na matéria-prima, tem um campo enorme para ser trabalhado. É um pouco mais difícil, você precisa ter um financiamento dessa inovação, né? Talvez seja uma corrida um pouquinho mais longa, mas é onde realmente tem muita disrupção ainda para trazer para o mercado, né? Estou aqui com o Guilherme Rosa, a gente está indo para a consideração final desse episódio da Station Cast. A gente estava comentando aqui, né, Guilherme, sobre a importância do Place Brand, da sua experiência profissional, né? Transitamos aí desde da inquietude do Guilherme de realmente ter experiência no poder público e querer fazer a inovação dentro do poder público. Então foi muito bacana, é muito rica a tua experiência lá com o IGOV. Um abraço para o pessoal da ACAT. E é isso. Quando a gente fala de Construtec, a gente também está falando aí de branding. A gente pode estar falando de place branding. Então, place brand a gente já discutiu, o brand de uma startup também, que de repente pode vir a impulsionar e até mesmo atrair investidores. Mas o mais importante, né, Guilherme, é a gente sempre estar envolvido dentro de um ecossistema e olhando para as tendências futuras e para as dores das cidades, né? Então, e não se conformar também, né, em parar ali, né, Guilherme? Então, queria agradecer você nesse primeiro episódio, de mais um episódio da Station Cast, para que a gente possa então caminhar para o próximo episódio, que a gente vai estar falando aí sobre os principais desafios enfrentados pelas Construtecs para ir fazer com que o mundo seja mais sustentável para você, para mim, para ele e para todos nós. Um abraço grande, até o próximo episódio, se Deus quiser, e não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Um abraço grande. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.